Outono de 1888. Uma névoa espessa, como um sudário, cobria as ruas de Londres. Um calafrio percorreu a cidade, mas não era o frio característico da época, era o medo. Um medo gélido que se agarrava aos ossos, que tirava o sono dos londrinos. Um assassino, um fantasma, espreitava nas sombras de Whitechapel. Seu nome, Jack, o Estripador. Os assassinatos de Jack, o Estripador, chocaram a sociedade vitoriana, acostumada a esconder seus pecados sob um véu de falsa moralidade. Nunca antes a cidade tinha visto tamanha brutalidade, tamanha fúria. A Scotland Yard, confusa, perdida num labirinto de becos escuros e pistas falsas, buscava respostas. Quem era esse monstro que aterrorizava Londres? A lenda de Jack, o Estripador, começou em agosto de 1888. 5 mulheres, todas trabalhadoras do sexo, foram brutalmente assassinadas. Os assassinatos, marcados por mutilações que fariam até mesmo o mais experiente dos legistas empalidecer, espalharam o pânico em Whitechapel e além. O mistério dos assassinatos de Jack, o Estripador, permanece sem solução. O assassino, apesar de ser o centro de uma das maiores caçadas humanas da história, desapareceu na névoa tanto quanto chegou, como um fantasma que volta para as sombras. Mas o terror que ele infligiu e as questões que ele levantou sobre a sociedade, sobre a natureza humana, ecoam até hoje. A era vitoriana na Inglaterra, um período de grande expansão industrial, de progresso tecnológico, de riqueza e de ostentação. Mas, como uma moeda de duas faces, também abrigava uma escuridão profunda, uma podridão que se escondia sob a opulência. Debaixo da fachada de prosperidade e progresso, a pobreza e a desigualdade social graçavam como ervas daninhas. Londres, o coração pulsante do Império Britânico, ostentava uma beleza imponente. Seus magníficos edifícios públicos, seus parques exuberantes, seus teatros movimentados, tudo respirava prosperidade. No entanto, essa beleza, essa pompa, escondia uma realidade sombria. Em contraste stark com a opulência da alta sociedade, os bairros pobres de Londres, como Whitechapel, eram atormentados pela miséria. Superlotação, doenças como cólera e tifo e crime eram tão comuns quanto a chuva e o nevoeiro. Era um mundo de pobreza extrema, onde a vida era barata e a morte, uma presença constante. Esta dicotomia entre a riqueza ostensiva e a pobreza abjeta, entre a arrogância dos privilegiados e o desespero dos esquecidos, forneceu um cenário fértil para o surgimento de Jack, o Estripador. Suas vítimas, mulheres marginalizadas que viviam nas sombras da sociedade, ignoradas e desprezadas, tornaram-se presas fáceis para um assassino que se movia na escuridão como um predador noturno. No coração do East End de Londres, Whitechapel pulsava com uma energia frenética e desesperada. Um labirinto de ruas escuras e vielas fétidas, era um distrito onde a pobreza, a violência e o vício se cruzavam como fios numa tapeçaria amaldiçoada. Os habitantes de Whitechapel viviam à margem da sociedade, esquecidos e ignorados. Trabalhadores pobres, imigrantes irlandeses buscando uma vida melhor e encontrando apenas desespero, e prostitutas que vendiam seus corpos para sobreviver mais um dia, lutavam para sobreviver em condições terríveis. O ar era denso, irrespirável, com o cheiro de fumaça de carvão das fábricas, esgoto a céu aberto e carne em decomposição. A prostituição, impulsionada pela pobreza e pelo desespero, era abundante. Centenas de mulheres, muitas abandonadas pelos maridos ou viúvas, sem outra forma de sustento,
Vendiam seus corpos nas ruas escuras e perigosas de Whitechapel, tornando-se alvos vulneráveis para predadores como Jack, o Estripador. A atmosfera sombria e perigosa de Whitechapel, combinada com a vulnerabilidade de suas habitantes, criaram um cenário perfeito, o palco ideal, para os assassinatos brutais que chocariam o mundo e manchariam as páginas dos jornais de Londres com tinta vermelha. As vítimas de Jack o Estripador eram mulheres. Mulheres pobres, marginalizadas e esquecidas pela sociedade. Eram trabalhadoras do sexo, sim, mas eram muito mais do que isso. Eram mães solteiras, viúvas que a vida tinha tratado com crueldade, cada uma com sua própria história de tragédia e desespero, cada uma carregando o peso do mundo em seus ombros cansados. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. 5 nomes gravados na história, não por suas vidas, mas por suas mortes brutais. 5 vidas que, nas mãos de um monstro, se tornaram apenas um número, uma estatística. Cada uma dessas mulheres, em vida, lutou contra a pobreza, a fome e o desespero. Em morte, foram unidas por um destino cruel, tornando-se símbolos trágicos da vulnerabilidade e da brutalidade que marcavam a vida nas sombras de Londres. Mas, para além dos detalhes horríveis de suas mortes, é crucial lembrar que essas mulheres foram, acima de tudo, vítimas de circunstâncias cruéis, de uma sociedade indiferente que fechava os olhos para o sofrimento delas e, finalmente, da fúria de um assassino brutal. Mary Ann Nichols, a primeira vítima. A noite de 31 de agosto de 1888. Uma noite como tantas outras em Whitechapel. Mary Ann Nichols, conhecida como Polly por seus amigos, caminhava pelas ruas escuras e úmidas. O álcool barato, talvez gin, a bebida dos desesperados, aquecia seu corpo cansado, mas não conseguia afastar o frio da noite, o frio que se instalava nos ossos. Polly era uma trabalhadora do sexo, lutando para sobreviver na pobreza extrema de Whitechapel. Seu corpo cansado carregava as marcas de uma vida difícil, as cicatrizes de quem teve que lutar para sobreviver. Naquela noite fatídica, Polly encontrou um homem que prometeu companhia e talvez uma refeição quente, um momento de conforto numa vida de sofrimento. Um homem que, em vez disso, a levaria para um beco escuro e acabaria com sua vida. O corpo de Polly foi encontrado na escuridão fria da madrugada, sua garganta cortada de forma selvagem, seu abdômen aberto por um corte profundo. O primeiro ato de uma série de assassinatos que aterrorizaria Londres, que faria a cidade questionar sua própria sombra. Annie Chapman. Um reinado de terror. 8 dias após o assassinato de Polly Nichols, o terror voltou a Whitechapel. Era como se um animal selvagem estivesse à solta, farejando suas presas. Na madrugada de 8 de setembro, o corpo de Annie Chapman foi encontrado em um pátio na Hambury Street. Annie, como Polly, era uma trabalhadora do sexo que lutava para sobreviver nas ruas de Whitechapel. Ela era conhecida por sua natureza gentil, por sua bondade que nem mesmo a vida dura conseguia arrancar, e seu espírito resiliente apesar das dificuldades que enfrentava. A brutalidade do assassinato de Annie chocou até mesmo os policiais mais experientes, acostumados à violência e à miséria. Seu corpo foi encontrado terrivelmente mutilado, seu abdômen aberto e seus órgãos internos removidos com precisão, como se fossem obra de um açougueiro. O assassinato de Annie Chapman confirmou os piores medos de Londres, os sussurros apavorados que ecoavam pelos becos. Um monstro estava à solta em Whitechapel.
e ninguém, nem mesmo as prostitutas, que a sociedade preferia ignorar, estava seguro. O medo, como uma névoa espessa e sufocante, começou a se infiltrar em cada canto da cidade, em cada casa, em cada mente. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, uma noite dupla de terror. A noite de 30 de setembro de 1888. A lua, escondida atrás de nuvens densas, como se até o céu estivesse em luto, não iluminava as ruas escuras de Whitechapel. Era uma noite propícia para um monstro, uma noite em que as sombras pareciam mais profundas, os sussurros do vento mais aterrorizantes. E, naquela noite, o monstro atacou 2 vezes. Elizabeth Stride, conhecida como Long Liz, foi encontrada morta perto de um clube de trabalhadores em Dutfield's Yard. Sua garganta havia sido cortada, como se fosse um macabro presente para a cidade, mas, ao contrário das vítimas anteriores, seu corpo não apresentava outras mutilações. Teria o assassino sido interrompido? Teria ele mudado seu modus operandi? Menos de 1 hora depois, o corpo de Catherine Eddowes foi encontrado na Mitre Square. Catherine, uma mulher que lutava contra o alcoolismo e a pobreza, foi brutalmente assassinada. Seu rosto estava desfigurado, seu abdômen aberto e seus órgãos internos removidos. A audácia dos assassinatos, realizados em locais públicos e com pouco tempo de intervalo, chocou a cidade, que até então se considerava invencível. A polícia, sob pressão crescente da rainha, da imprensa, da população, intensificou a caçada ao assassino. Mas Jack, o estripador, continuava à solta, uma sombra que se movia mais rápido que a justiça, um fantasma que assombrava os becos de Whitechapel. Mary Jane Kelly. O fim de um reinado de terror. 9 de novembro de 1888. A névoa pairava sobre Whitechapel, mais espessa e sufocante do que nunca, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Naquele dia, o terror que assolava as ruas escuras do distrito atingiu seu ápice aterrorizante. Mary Jane Kelly, uma jovem trabalhadora do sexo que sonhava com uma vida melhor, com um futuro longe da miséria e da violência, foi encontrada morta em seu quarto alugado na Miller's Court. A cena que recebeu os policiais era de uma brutalidade inimaginável, que desafiava a compreensão humana. O corpo de Mary Jane foi descoberto terrivelmente mutilado, seu rosto irreconhecível. O assassino havia passado horas no quarto, realizando atos de depravação indizível com o corpo, transformando o que já era uma tragédia em um pesadelo macabro. Os detalhes, chocantes demais para serem descritos, marcaram o assassinato de Mary Jane como o mais brutal de todos. Após o assassinato de Mary Jane Kelly, o reinado de terror de Jack, o estripador, chegou a um fim abrupto. Nunca mais um assassinato foi ligado ao seu nome. Teria ele morrido? Fugido? Teria a justiça finalmente o alcançado? Mas o medo, a dúvida e o mistério persistiram, deixando uma cicatriz indelével na psique de Londres, uma mancha escura na alma da cidade. Curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.